Olá, irmãos, que Jesus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu achei pertinente estar gravando uma série de 3 vídeos para nós estarmos falando a respeito desses últimos acontecimentos. Nós temos visto muitos vídeos, muitos áudios falando sobre o fim dos tempos, tratando questões escatológicas. Por esse motivo eu achei por bem nós estarmos detalhando algumas sequências escatológicas para nós podermos alinhar o nosso entendimento a respeito dessas coisas. Tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero estar falando sobre algumas correntes, algumas interpretações escatológicas sobre a situação da igreja na grande tribulação. Então, por esse motivo, eu quero começar dizendo, a minha fala inicial vai tratar justamente a respeito disso. Existem 3 correntes que pensam coisas distintas. Entretanto, há um consenso de que Jesus Cristo voltará. Então, esse consenso que nos liga, independente de pensamentos diferentes, é o que faz toda a diferença e é o que vai manter o Evangelho de Jesus Cristo íntegro na sua mensagem, tá? Então existe o pré-tribulacionismo, ele entende que haverá o arrebatamento da igreja e a igreja não passará pela grande tribulação. Há o pós-tribulacionismo, esse entendimento, ele parte do princípio de que a igreja passará por todo o processo de grande tribulação, ou seja, passará 7 anos desse período escatológico. Existe o mesotribulacionista, ou mesotribulacionismo. Ele ensina que a igreja será arrebatada na metade dos 7 anos, ou seja, na metade da grande tribulação. Então, eu quero deixar para vocês aquilo que eu entendo, aquilo que eu sigo e aquilo que eu acho que é o mais correto mediante ao discernimento que as Escrituras Sagradas elas me proporcionam. Quero dizer para você que eu, dentre esses 3, eu sou tendencioso ao pré-tribulacionismo. Eu creio que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. E eu quero trazer 2 versículos somente para nós não nos entendermos muito, porque esses estudos serão estudos onde nós não iremos nos aprofundar em toda a complexidade da escatologia. Eu só quero trazer para vocês um panorama sequencial daquilo que irá acontecer para nós não ficarmos com a nossa mente divagando por aí, uns pensando uma coisa, outros pensando outra coisa. Então vamos alinhar o nosso pensamento naquilo que as Escrituras Sagradas elas nos trazem de forma gradativa, sabendo que cada corrente possui um segmento, entretanto todos nós concordamos que Jesus Cristo voltará e é isso que nos une. Correntes escatológicas elas não trazem divisão, cada um segue aquilo que acha melhor ou que acha pertinente. Entretanto, todos nós somos unânimes em entender que Jesus Cristo voltará e isso é extremamente suficiente, tá? Dentre essas 3 correntes, esses 3 pensamentos, eu quero falar um pouco com você baseado em 2 versículos. Existem outros, mas eu quero trazer 2 aqui para que nós entendamos a respeito do pré-tribulacionismo. Eu particularmente creio que a igreja não passará pelo período da grande tribulação e que ela será elevada aos altos, elevada aos ares, assim que começar o período da grande tribulação. Tá? Então, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 1, verso 10, vai dizer o seguinte: e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esses 2 versículos iniciais que eu li para você em Tessalonicenses
vai nos mostrar que Jesus Cristo ele vai nos livrar da ira vindoura, ou seja, a interpretação é que Jesus Cristo irá nos livrar do período da grande tribulação. Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 8, ele vai dizer assim, algo bem interessante. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, guardem isso, o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém, que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Pois bem, irmãos, eu quero trazer 2 pontos específicos aqui, somente 2, para nós conversarmos um pouco e discutirmos o motivo pelo qual eu tendencio a entender que a igreja não passará pela grande tribulação. O primeiro ponto é que se a igreja passar pelo período da grande tribulação, a igreja necessariamente irá se submeter ao anticristo, ou seja, o Espírito Santo irá se submeter ao anticristo, porque aquele que é o guardador, aquela que é a guardadora, digamos assim, do Espírito Santo na face da terra é a igreja. A igreja é quem guarda, a igreja é quem detém, a igreja é quem suporta o Espírito Santo na face da terra. Por esse motivo, se a igreja de Jesus Cristo, a noiva, passa pelo período da grande tribulação, logo ela se submeterá ao governo do anticristo. Esse é um dos motivos pelos quais eu não creio que a igreja passará pelo período da grande tribulação. O segundo motivo é o seguinte: a igreja, ela é a noiva de Jesus. Nós somos lavados e remidos por esse sangue maravilhoso, poderoso. E esse período de grande tribulação é um período específico para tratamento e castigo. Acima de tudo, tratamento com Israel e castigo ao povo de Israel. Porque o povo não entendeu que Jesus Cristo era o Messias. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus os rejeitaram. Então, esse período de grande tribulação é um período onde Deus tratará de forma específica com o povo de Israel. Por isso que eu creio que a igreja é obediente, e sendo obediente, não há motivos pelos quais ela deverá passar por algum castigo, por alguma correção, por algum tratamento, e nós entendemos que esse período é um período específico para que Deus trate com o seu povo, que é o povo de Israel. Tudo bem? Então nós vimos a respeito da condição da igreja na grande tribulação, se a igreja passará pela grande tribulação, se a igreja ela será elevada aos céus na metade da grande tribulação, ou se a igreja não passará pela grande tribulação. Eu particularmente creio que a igreja não passará. Você pode tirar as suas conclusões, tá bom? Então eu quero ver com vocês, antes de nós entrarmos necessariamente nos episódios
do fim do tempo, nos episódios escatológicos, eu quero ver nos episódios escatológicos, eu quero ver com vocês essas questões de correntes escatológicas, de conceitos escatológicos de forma breve. Então nós vimos a respeito da condição da igreja no período da grande tribulação. Agora eu quero ver com você a respeito do milênio, como existem 3 correntes tratando a respeito da condição da igreja no período da grande tribulação. Também existem 3 correntes de estudo, 3 correntes escatológicas que vão falar sobre o milênio. Tá? A primeira delas é o pós-milenismo. Essa linha de raciocínio não especifica uma data para o início do milênio. Então, para eles, não há uma data óbvia para que haja o milênio na face da Terra. A outra corrente que se chama milenismo, essa outra nega um milênio terrestre propriamente dito, e em que Cristo Jesus reinará. Então, o milenismo, ela nega que haverá um milênio terrestre, tá? E por último tem o pré-milenismo, aquele que crê em um reino milenal, um reino literal de Jesus Cristo na face da terra, durando 1000 anos e que se iniciará na segunda vinda de Cristo, ou seja, após o arrebatamento, Jesus ainda voltará e irá instaurar o período milenal, ou seja, o período no milênio de 1000 anos na face da terra. Eu quero deixar a minha consideração naquilo que eu entendo e naquilo que eu acho sensato e correto em relação a esses 3 pensamentos. Eu creio no pré-milenismo. Eu creio que eu creio que Jesus Cristo, ele irá instaurar, sim, de forma literal, um período de 1000 anos, onde ele reinará, onde a igreja reinará com eles, e os mártires que vierem da grande tribulação também estarão nesse período. Há uma máxima, irmãos, que é a seguinte: a Bíblia, ela deve ser interpretada sempre que possível de forma literal. Nunca levarmos para o lado interpretativo alegórico. Sempre que possível, interpretarmos as Escrituras Sagradas de forma literal. E em Apocalipse 20, verso 6, vai dizer o seguinte, prestem atenção: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Daí um dos versículos que me fazem entender que o milênio é, sem dúvida alguma para mim, um período que será estabelecido na face da terra de forma literal. Apocalipse capítulo 20, verso 6, é um dos versículos que faz com que entendamos que haverá sim esse tempo de paz, esse tempo de reestruturação de todas as coisas, onde Jesus estará sendo adorado e não haverá mal na face da terra durante esse tempo. Tudo bem? Então nós vamos ficar por aqui, encerramos esse primeiro encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo a mais, podem me perguntar, nós estamos aí para tirar dúvida. Se eu souber, estarei compartilhando. Se eu não souber, eu irei recorrer para que eu saiba, para que possa passar a informação para você. Então, vamos ficar por aqui nesse primeiro encontro e até o segundo encontro. Não saia daí.